a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje é função quadrática. Continuando o estudo das funções, a gente vai ver as principais funções que a gente estuda durante o nosso ensino médio, né? E uma das principais funções é a função quadrática. Você pode estar falando assim, eu não me lembro desse nome. É verdade, porque ela também é conhecida como função do segundo grau. Agora você associou o nome à pessoa, né? Então, quando a gente fala de função quadrática, a gente vai trabalhar com alguns problemas que têm algumas características um pouco peculiares. Qual é a principal característica de uma função quadrática? Ela apresenta um máximo ou um mínimo, né? Então vamos escrever ali para você, tá? Característica principal da função quadrática: apresentar ponto de máximo ou ponto de mínimo. Rodrigo, pode apresentar os dois ao mesmo tempo? Não, hein? Não pode, tá? Se a mesma função apresentar ponto de máximo ou ponto de mínimo, ela vai ter uma outra caracterização, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a expressão algébrica ali no nosso canto direito, e aí depois eu vou voltar para cá para a gente entender algumas particularidades da função, né? Então vem comigo. Se a variável independente eu chamá-la x e a variável dependente eu chamá-la y, a expressão algébrica da função quadrática ela é y igual a x quadrado. É exatamente a presença do x quadrado que tira o nome da função, tá? Então tem que ter o x quadrado, tá certo? X quadrado, tá? Então essa é a expressão algébrica da função quadrática, tá? E aí tem um detalhezinho que é importantíssimo pra gente, né? Tem uma regrinha chamada regra de Galileu. Vamos entender como é que funciona isso? Vem pra cá. E aí quando eu vou falar da característica, você vai perceber onde que a regra de Galileu atua. Olha só. Eu vou fazer uma tabela aqui nesse canto e a gente vai analisar algumas coisas, tá? Veja só então. Então a minha tabela ela vai ser construída pelo seguinte. Eu vou ter aqui um valor que eu vou chamar de x. Eu vou chamar aqui de x quadrado, tá? É lógico que pensando nas funções, o x não precisa ser necessariamente um número inteiro, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com alguns números inteiros, tá? Então eu vou pegar alguns positivos, alguns negativos, só para a variação ficar clara, tá? Então vem comigo. Se o x for, por exemplo, menos 3, x quadrado é 9. Se x for menos 2, x quadrado é 4. Se x for menos 1, x quadrado é 1, né? É só pegar o menos 1 e levar ao quadrado. Se o x for 0, x quadrado é 0. Se o x for 1, x quadrado é 1. Se o x for 2, x quadrado é 4. E se o x for 3, x quadrado é 9. Tá? Então aqui você já tem uma primeira ideia a ser considerada. Qual é a primeira ideia? Perceba que tem um espelho. Como assim, Rodrigo? Tá vendo aqui, ó? Pega o 0, 1 e 1. Percebeu? Tem um rebote. Pega o 0 aqui, ó, 4 e 4. Tem um rebote. Pega o 0 aqui, ó, 9 e 9. Tem um rebote, percebeu? Então, uma primeira característica ou uma primeira propriedade da função, qual é?
ela tem um espelho, e esse espelho a gente vai chamar de eixo de simetria. Então guarda isso, eu vou colocar lá para você, tá? Primeiro, eixo de simetria. Então, deixa eu colocar aqui para você um eixo de simetria. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui pra gente é importante. Eixo de simetria, tá? E aí tem um detalhe importantíssimo pra gente. Ah, Rodrigo, mas esse Bx, ele vai influenciar na simetria da função? Não, ele não vai influenciar na simetria da função. O que ele vai fazer vai ser deslocar um pouco a simetria. Às vezes a simetria aqui pode estar no zero, mas a simetria pode estar num outro valor que não seja o zero. Tá? Mas efetivamente falando, ele não desloca a simetria. Então toda função quadrática tem eixo de simetria. Segundo, a variação ela não é linear. Porque veja, do 9 para o 4 tira 5, do 4 para o 1 tira 3, do 1 para o 0 tira 1, do 0 para o 1 soma 1, tá vendo a simetria aqui, ó? Do 1 para o 4 soma 3, do 4 para o 9 soma 5. Se você tiver a possibilidade, fica o convite para você observar, para você assistir, né, a videoaula sobre função afim. Você vai perceber que essa variação aqui, ó, ela tem que ser constante na função afim. Tá? Percebeu aqui, ó? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. A variação entre elementos consecutivos do x é constante. Na verdade, eles são consecutivos, né? Consecutivos efetivamente na concepção da palavra, matematicamente falando. Só que, por outro lado, aqui não é constante, percebeu? Então, a variação na função quadrática, ela é não constante, tá? Então, segundo, variação não constante. Variação. E eu vou colocar até esse não constante aí com uma cor diferente, tá? Para ficar bem claro pra gente o que a gente quer, tá? Variação não constante. Tá bom? Muito bem. E aí, olha só o que nós temos, né? Olha só o que nós temos. Então a gente vai ter uma parte que vai avançando no x, então eu vou colocar aqui o eixo que eu vou chamar de eixo das variáveis independentes, só para a gente entender como é que funciona. Então olha só, aqui está a variável independente, e aí eu vou ter exatamente aqui, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 ou 3. E aí, como eu quero x quadrado, perceba que por não ser constante, eu não posso fazer uma espécie de v. Porque se eu fizer o v, aí nós vamos ter efetivamente a variação constante, aí não é quadrática. Então é como se fosse uma curva. E aí, se você lembrar do movimento uniformemente variado, o que acontece? À medida com que o objeto vai chegando na altura máxima, para depois voltar, ele vai diminuindo a velocidade. Lembrou? Se você pega, por exemplo, uma trajetória que ela tem a abertura para cima, que tem ponto de mínimo, o que acontece? Aqui o objeto vem com uma certa velocidade, e quando ele vai chegando na mudança de direção, que ocorre no ponto de mínimo, a velocidade dele vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque essa variação aqui vai ficando cada vez menor. Perceba, aqui variou 1, aqui perceba que tem uma variação de 5. Então eu ando 1 aqui, eu preciso andar 5 aqui. Aqui eu tenho uma variação de 3. Andei 1 aqui, eu preciso andar 3. Perceba que se o tempo for o mesmo, então eu tenho uma variação na velocidade. Tá certo? E aí olha só como é que fica o gráfico, né? Então o nosso gráfico ele vai ficar algo parecido com esse aqui, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá? Perceba, tem uma simetria, né? E a simetria ela vai ocorrer aqui nesse ponto, né? É lógico que eu estou colocando o exemplo que a gente tem um ponto de mínimo.
Mas a gente pode ter também o ponto de máxima, mas o comportamento é exatamente o mesmo. Só que ao invés de descer, depois subir, ele vai subir, depois ele vai descer. Tá certo? E aí, esse eixo que está aqui, é o que a gente vai chamar eixo de simetria, tá? Que eu vou chamá-lo E, tá? É como se fosse um espelho. O que tem de um lado, tem do outro, tá bom? O que tem do lado, tem do outro. E esse eixo de simetria, como que a gente consegue ele? Esse ponto onde ele vai cruzar o eixo X, que ponto que é? É o ponto X igual a menos B sobre 2A. Quem é o menos B? É esse cara que está aqui, trocado o sinal. Quem é 2A? É esse coeficiente aqui do quadrado duas vezes. Tudo bem? Então perceba que a presença desse x aqui, ó, desse bx aqui, ele só vai fazer o deslocamento do eixo de simetria, né? Aqui como eu peguei x², perceba que x², o eixo de simetria ocorre no zero, porque tem exatamente o espelhamento aqui, né? Ó, menos 1 mais 1, menos 3 mais 3, menos 5 mais 5, tá? Aqui não, aqui vai acontecer no menos b sobre 2a. Tudo bem? Tá? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, essa variação não constante, perceba que tem não uma linha reta, né? Só para você entender o que eu tô querendo dizer, eu vou colocar ela aqui de uma forma suave para você entender, tá? Se a variação fosse constante, seria algo parecido com esse aqui, ó, tá? Com essa linha cheia aqui, ó, se fosse constante, tá? Se fosse constante. Mas perceba que como não é constante, então eu não tenho, eu vou abrir um pouco aqui, tá? Para ficar parecendo um pouco mais simétrico essa parte aqui, tá? Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, tá? Então olha só. Aí, né? Aí, tá? Muito bem. Tá? Se fosse constante, nós teríamos aquele comportamento representado pela linha cheia. Tá? Mas como é não constante, então o nosso comportamento é com a linha tracejada. E esse gráfico tem um nome, é uma parábola. Tá? Esse gráfico tem um nome, então vamos colocar aqui, o gráfico é uma parábola. Tá? O gráfico é uma parábola. E aí, pessoal, nós vamos ter efetivamente duas possibilidades para a parábola, né? Aquela que a gente viu antes, que é a parábola que tem ponto de mínimo, e a parábola que tem ponto de máximo, tá? Então nós vamos ter duas possibilidades efetivamente. Nós vamos ter essa que está aqui, ou essa que está aqui, tá? Essa parábola que tem ponto de mínimo, essa parábola que tem ponto de máximo. Esse ponto de mínimo ocorre num ponto que a gente chama de vértice. Esse ponto de máximo ocorre num ponto que a gente chama de vértice. Tanto positivo quanto negativo, tanto ponto de máximo como ponto de mínimo. O vértice tem a mesma coordenada, menos b sobre 2a, b e a, menos delta sobre 4a. Tá? Só lembrando para você, né? Lembrando da equação quadrática. A, B e C, quem é o que a gente chama de discriminante, que a gente representa pela letra grega delta? É o número que caracteriza a equação quadrática. Você lembra dele? B quadrado menos 4AC, né? B quadrado menos 4AC. ABC, ABC. Tá bom? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Aqui também, tá? Aqui também, menos b sobre 2a e
menos delta sobre 4A. Tá bom? E aí a gente tem o seguinte, né? A partir do gráfico posto, a gente pode ter três possibilidades, né? Eu vou fazer com ponto de mínimo, porque com ponto de máximo é exatamente a mesma coisa. Quando eu digo para você que nós podemos ter três possibilidades, é o seguinte. A gente pode ter o eixo X cruzando aqui. Nós podemos ter o eixo X tocando o ponto de mínimo. Nós podemos ter o eixo X sem tocar a parábola, né? Sem tocar a parábola. E aí vale a discussão que nós fazemos quando a gente tem a equação quadrática, né? São duas raízes, então aqui o delta é maior que zero. Tem uma raiz apenas, na verdade são duas iguais, tá? Cuidado com isso, né? Então aqui o delta é igual a zero, não possui raiz real, então o delta é menor que zero, tá? Quem são esses dois pontos aqui? Esses dois pontos aqui são x1, x2, e aí de onde vem x1? De onde vem? x2. Vem do nosso amigo Bhaskara. Né? Vem do nosso amigo Bhaskara. Tá certo? Gostou? Deixe seu joinha. Gostou? Se inscreva no canal. Até a próxima.